Aguardando, né? Das 12h30. Isso, falta um minutinho ainda, né? Tudo bem, professora Adriana? Tudo bom, Lívia? Boa tarde, João. Acho que se você quiser começar, Adri, eu estou pronta. Ah, que bom. Então, Rosana, assim, em nome do Senapec, eu agradeço muito a sua disponibilidade, né? Mais uma vez, inclusive, para estar aqui com a gente hoje. A professora Rosana é professora titular do Departamento de Enfermagem Geral Especializada aqui da escola, e já foi por muitos anos presidente do Senapec. Então, ela sabe bem a importância, né, desses eventos que a gente promove, e em nome do Senapec, eu agradeço, viu, Rosana, mais uma vez a sua disponibilidade para estar oferecendo aí uma palestra vinculada ao nosso centro. Muito obrigada. E eu deixo com você agora, se você quiser, né, colocar mais alguma coisa em relação à apresentação, mas deixo agora aí nas suas mãos. Obrigada. Obrigada, Adri. Eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de participar desses eventos do Senapec, tá? E estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu gostaria de combinar, como eu vou estar vendo a apresentação e não vou estar vendo o chat, das perguntas ficarem para o final, pode ser? Lília, aí a Lília me ajuda? Ajudo sim, professora, eu vou Adriana monitorando, também. tá? Então, tá bom. Então, eu vou voltar para a apresentação. Acho que ela não... Eu vou interromper e compartilhar de novo. Então, tá aparecendo? Agora não, mas ela estava tá vindo, agora tá aparecendo. Tá, Adri. Falei para Lilian que eu tô com um problema de internet aqui em casa, que já caiu 2 vezes de manhã. Então, qualquer coisa, a gente retoma, tá bom? Combinado. Bom, gente, então hoje eu vou falar, né, da questão de elaboração de instrumentos para coleta de dados, mas antes eu queria pedir um minuto de silêncio em homenagem às quase 230 mil vítimas, né, brasileiros que morreram em decorrência da pandemia. Então, a USP está em luto a partir de hoje, e prestar uma homenagem especialmente para aqueles profissionais da saúde que morreram, né, atendendo a essas pessoas, cumprindo com a sua profissão. Então, um minuto de silêncio, por favor. Obrigada a todos. Então, vou dar início ao tema, né? Bom, quando a gente vai preparar um instrumento para coletar os dados para as nossas pesquisas, primeiro há uma certa até dúvida, né? Como chamar?
É um questionário, é um formulário, é um roteiro, é um instrumento, né? Existem conceitos diferentes sobre o que seria esse instrumento, mas nessa palestra eu vou usar o termo instrumento, tá? Porque o instrumento ele abrange não só os itens, mas também as orientações de como a pessoa deve responder, e se for um instrumento, por exemplo, uma escala, até como calcular o valor dessa escala, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês as etapas importantes para a elaboração de um instrumento, tá? Então, tem uma sequência importante para nós acompanharmos. A primeira etapa é determinar quais informações que eu preciso na minha pesquisa, né? Os dados, né, as informações, são chamadas de variáveis. O que é uma variável, né? Variável é aquela condição ou característica observada em cada sujeito da pesquisa que pode assumir valores ainda desconhecidos, né? Por isso que ela tem o nome de variável. Mas para eu pensar nas variáveis, né, eu preciso dar uma retomada. Quais são os tipos de variáveis que eu posso pôr no meu instrumento, né? Então, pode ser que tenham pessoas que estejam agora entrando no mestrado, não tenham feito ainda a disciplina de metodologia. Então, vamos retomar. As variáveis podem ser classificadas de dois tipos: as variáveis qualitativas ou categorizadas e as variáveis quantitativas ou numéricas. O que seria uma variável qualitativa? Então, toda vez que, diante de uma pergunta, a pessoa, o participante da sua pesquisa responde com uma palavra, ou seja, ela relata uma qualidade dela, nós temos uma variável qualitativa. Exemplos de variáveis qualitativas: você tem diabetes? Você é fumante? Qual é o seu tipo sanguíneo? E as variáveis quantitativas? São aquelas que, diante de uma pergunta, o sujeito da pesquisa lhe responde com um número, relatando a quantidade de alguma coisa, ou um dado numérico. Por exemplo, qual a sua idade? Qual o seu peso? Quantos filhos você tem? Ainda nas variáveis quantitativas, eu tenho as de natureza discreta, que são aquelas que surgem de um processo de contagem, e por essa razão, elas podem assumir determinados valores numéricos apenas. Número de filhos: 1, 2, 3. Número de batimentos cardíacos. Número de internações nos últimos 12 meses. E temos também aquela de natureza contínua, que são obtidas por medição, e teoricamente podem assumir qualquer valor dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, idade. Eu não estaciono, né? O tempo corre, a minha idade também. Peso e altura, dependendo do refinamento do meu instrumento de medida, eu posso calcular em quilos inteiros, em gramas, em microgramas, né? Temperatura corporal, também. Pressão sanguínea, também. Então, aquelas variáveis que a gente chama de numérica, Professora. Alô? Oi, professora. Oi. Perdão interromper a senhora, os slides não estão passando, tá só com o slide do título. Ah, é? É. Então, eu vou interromper e começar de novo. Que coisa. Desculpa, pessoal. Por que será, hein? Eu coloquei no modo de apresentação. Agora eu acho que vai. Tá aparecendo o bonequinho com o questionário, o roteiro, tá. Eu vou pôr no modo de apresentar. Vocês me falam se passa ou não, tá bom? Tá passando? Não tá.
Não está, Dri? Não, ele está no bonequinho. No slide 3, tá? Professora, Oi. é porque a senhora tem que primeiro colocar no modo de apresentação e depois a senhora espelha no Meet, selecionando a apresentação. Tá certo, vou tentar. É que eu já fiz isso de uma outra vez e não deu certo. Então, eu vou interromper, vou pôr no modo de apresentação, como você está me falando. Só que aí, como é que eu vou para a tela de vocês, hein? Porque aí fica tudo escuro para mim. A senhora pode pressionar Alt e Tab, que são as duas setinhas. Alt e... Tab. Não. Não. Não passou. Vou de novo. Alt, Tab. Agora acho que foi. Vê se agora, gente, tá dando certo. Ó, já passei essa, que eram as variáveis. Agora foi, professora. Tá. Agora vamos ver se eu mudo aqui para mim, que agora não tá indo aqui para mim. Pronto. Agora tá indo? Opa. Agora apareceu. Tá. Apareceu. Então, mas vocês entenderam qual a diferença, então, de qualitativa ou categórica? Qualitativa, Sim, a pessoa informa uma qualidade, né? Então, você tem diabetes, sim ou não? Você é fumante, sim ou não? Na quantitativa, ela vai te dar um número, né? Isso é importante porque, às vezes, a gente fica na dúvida. Qual que é a natureza da variável, né? Então, qual a sua idade? Você vai falar 50 anos, 13 anos, 20 e poucos anos. E quando eu falo de variáveis numéricas, eu ainda tenho as discretas, que, por exemplo, número de filhos. Ninguém tem um filho e meio, né? Embora a média do grupo pode ser 1,5 filhos. Então, número de filhos, número de batimentos cardíacos. E depois, a de natureza contínua, ou seja, aquela que tem... pode ter qualquer valor dentro de um determinado intervalo, como idade, peso, temperatura, pressão. Aí, o importante, gente, é saber como é que eu coleto essa variável numérica. A gente deve coletá-la da forma mais bruta e não de forma categorizada. Por exemplo, idade. Eu posso coletar por data de nascimento, data da coleta da entrevista. Aí eu jogo no meu programa estatístico e ele vai me dar a idade, por exemplo, 27,39345, quantos decimais eu quiser. Variáveis, anos completos. Quantos anos você tem? 23, 25, 27, tá? Agora, faixas etárias. É uma variável categórica, a pessoa vai te dar uma qualidade, eu estou entre 20 e 30 anos, entre 31 e 40. Tendo essa variável, eu chego nessa, tá? Na faixa etária. Mas se eu coletar em faixa etária, eu jamais chego, volto e posso ter essas variáveis de anos completos ou uma variável contínua, tá bom? Então, sempre coletar a variável da forma mais bruta, né, possível. Para a gente saber quais são as variáveis, né, eu preciso pensar em 4 coisas muito importantes. A primeira é, qual a pergunta que eu vou responder com o meu estudo? A segunda, qual é a minha principal variável, ou seja, qual a minha variável resposta? Depois, como eu vou coletar essa variável? E, por fim, qual a melhor forma de analisá-la? Então, vamos pensar nessa pergunta minha de estudo. Qual a eficácia do medicamento A no tratamento da dor de pacientes no pós-operatório de cirurgias ginecológicas por via abdominal? Qual que é a minha variável de interesse, a minha variável resposta? Medicamento no tratamento da dor. Então, dor é a minha variável resposta, é a minha variável principal. Então, é aquela, gente, que eu tenho que ter o máximo de cuidado
para coletar essa informação. Porque se eu coletar essa variável de forma equivocada, eu perco meu estudo, porque eu não respondo a minha questão. Dor é uma variável qualitativa ou quantitativa? Eu queria que vocês digitassem no chat, 1 para quem acha que é qualitativa e 2 para quem acha que é quantitativa. E aí a Dri ou a Liam falam para mim como é que é, se está aparecendo, como é que estão aparecendo as respostas. Pode ser? Sim. Está bem variado, viu? É? 2, 1, 1, 2, 1 e 2. 1 e 2, 1, 2, tá certo. Bom, então vamos ver que tipo de variável a dor é? Acertou quem falou que ela é uma variável qualitativa. Por exemplo, eu posso perguntar para o paciente, você está sentindo dor? E ele vai te dar uma qualidade, sim ou não, tá certo? Que tipo de variável é essa? Uma variável categórica do tipo dicotômica. Por que dicotômica? Porque eu só tenho 2 opções, sim ou não. Mas eu também posso coletar dor dessa forma. Como você descreve a sua dor depois de ter tomado o medicamento? E a pessoa vai me dar uma dessas opções, sem dor, pouca dor, dor média, dor forte, dor muito forte. Que variável é essa? É uma variável qualitativa, categórica, né? E tem uma certa ordenação entre as 5 categorias, tá certo? Sem dor, pouca dor, dor média, dor forte, dor muito forte. Mas também acertou quem respondeu que dor é uma variável quantitativa. Se eu usar a escala visual analógica para perguntar para a pessoa qual é a sua dor no momento, falando para ela que o 0 é sem dor e o 10 é o máximo de dor, ela vai te dar o quê? Um valor numérico, tá? Ela pode dar 1, 2, 3, 4, ela vai marcar aqui e vai me dar um número. Que variável é essa? Uma variável numérica discreta. Mas eu também posso dar um cronômetro para a pessoa, dou o medicamento, falo para ela, acione o cronômetro, e depois eu volto e pergunto, depois que tomou o medicamento, quanto tempo levou para o desaparecimento da sua dor? E ela vai me dar os segundos que levou para desaparecer. Aí eu tenho o quê? Uma variável numérica, só que contínua. Então, quem respondeu que pode ser qualitativa e quantitativa, também acertou. Depende da forma como eu coleto os dados. E dependendo da forma como eu coleto os dados, eu vou fazer a análise desses dados, tá? Então, quando eu falo da variável numérica contínua, ou mesmo a discreta, quando o intervalo é muito grande, eu posso calcular a mediana, a média, o desvio padrão, a amplitude. Se eu calculo só categoria, o máximo que eu posso fazer é ver a frequência de resposta em cada categoria. E eu recomendo para vocês esse livro do professor Júlio César Rodrigues Pereira, que fala da análise de dados qualitativos. Na verdade, ele fala de análises quantitativas de dados qualitativos, tá? Porque a dor, ela é uma condição, né? É uma qualidade. Então, isso tem que ser muito bem pensado antes da gente já sair coletando os dados. Então, esses passos são importantes para a elaboração do instrumento. A segunda etapa é determinar a fonte dos dados. Quem irá responder o seu instrumento ou da onde você vai coletar os dados? Diretamente com os participantes ou dos prontuários, né? Ainda mais hoje com o uso de prontuários eletrônicos, não temos só os prontuários físicos de antigamente para fazermos as pesquisas. Então, vamos pensar num estudo com pessoas com diabetes, e a minha variável é a presença de doenças associadas. Eu posso perguntar para o participante, ou eu posso ir no prontuário do participante. O que eu tenho? Eu tenho 2 variáveis, porque eu tenho 2 fontes. Então, eu não posso, para um paciente, perguntar para ele, e para o outro, buscar no prontuário e pôr numa única coluna, que é a variável, tá?
porque são fontes diferentes. Eu posso ter uma variável que é doenças relatadas pelo paciente e a outra é doenças prontuário. Exemplo de como coletar esse dado. Dados coletados do prontuário. Olha o linguajar. Tratamento prévio de doenças cardíacas antes da internação. Sim ou não? Se sim, assinalar indicações do tratamento. Doença arterial coronariana, valvulopatias, arritmias, miocardiopatias, insuficiência cardíaca. Agora, se eu for coletar, entrevistando diretamente o participante, eu tenho que mudar um pouco, dependendo do nível socioeconômico e educacional. Então, eu posso perguntar, o senhor fazia tratamento para algum problema do coração antes da internação? Se sim, qual problema que o senhor tratava, ou quais problemas? Infarto, dor no peito, problema na válvula, bateria, coração dilatado ou fraco. Então, vocês percebem que eu tenho informações diferentes, por isso, elas são complementares quando eu coloco quando eu coleto essa informação em duas fontes distintas. Uma coisa que na área da saúde sempre dá uma certa atenção é na hora de coletar sobre os medicamentos que o paciente usa, né? Então, eu posso, por exemplo, usar o prontuário do paciente e ver lá quais os medicamentos que estão discriminados. Eu posso, se eu já faço um contato prévio para uma entrevista, pedir para o paciente levar os medicamentos, tá? Na hora da entrevista. Eu posso perguntar ao paciente cuidador se ele está, por exemplo, lá no ambulatório, né? E eu não fiz um agendamento prévio. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, eu vou perguntar os tipos de medicamentos, ou eu vou perguntar o número de medicamentos, né? Porque muitas vezes não fica claro, e aí ele pode estar respondendo o número de comprimidos que ele toma, e não o número, a classe farmacológica, né? Como que eu posso trabalhar com isso? Eu posso coletar todos os nomes do medicamento no prontuário, ou mesmo com o paciente. Depois eu agrupo por classes farmacológicas, então antihipertensivos, antiarrítmicos, e também tem uma variável que é o número de medicamentos usados, tá? Então, essa variável, ela pode ser coletada de diversas formas. Uma terceira etapa é escolher o método que eu vou utilizar para obter as informações. Ou seja, eu vou fazer uma entrevista ou eu vou dar um instrumento e a pessoa vai preencher por ela, né? Então, quem vai responder? A pessoa ou a díade? Díade, por exemplo, a pessoa e o cuidador ou um familiar. A entrevista vai ser face a face, vai ser presencial, no ambiente físico ou por via internet, né? Então, tudo isso tem que estar claro para mim na hora de fazer o meu instrumento de coleta de dados. Qual que é a vantagem quando eu entrego um instrumento, ou mando por e-mail, ou mando por WhatsApp, para o participante responder? Primeiro que ele é mais barato e não requer muito tempo da equipe e do pesquisador. E é mais fácil de padronizar, né, a forma da coleta. Por outro lado, se essas pessoas da população de meu interesse tem uma baixa escolaridade, elas não têm acesso à internet, são pessoas mais velhas com deficiência cognitiva, visual, elas vão ter mais dificuldade de preencher o instrumento, e aí ele pode retornar incompleto. Imagina se retorna incompleto justamente nas informações da sua variável resposta, né? Isso é muito ruim. Hoje, principalmente depois da pandemia, né, do início da pandemia, está crescendo exponencialmente o número de estudos com coletas de dados online, né? Nós temos o próprio Senapec, a escola comprou, né, a licença
presença do REDCap, e aí quem estiver interessado, entre em contato com a Lilian, ou não sei se está no site, para ver como é que pode utilizar essa plataforma, e tem aqueles produtos também do SurveyMonkey, o Google Form, né, que tem também feito parte dessa nova maneira de coletar os dados. A professora Fabiana Faleiros, ela publicou na Texto e Contexto de 2016 um artigo sobre o uso de questionário online e a divulgação virtual como estratégia de coleta de dados. Então, quem estiver pensando nessa forma de coleta, vale a pena estar lendo o artigo dela. No ano passado, tiveram inúmeros artigos, né? Eu trouxe como exemplo esse artigo que chama de Web-Based Questionnaire Study, onde um grupo de médicos que tratavam o câncer fizeram uma pesquisa como eles estavam abordando o tratamento durante a pandemia da Covid. E tem um estudo, gente, na verdade é um editorial publicado no Journal of Medical Internet Research, que esse professor, né, o Dr. Eisenbach, ele fala de um instrumento que é um checklist para reportar resultados de pesquisas de internet, chamadas SHREs. E aí ele vai pôr vários itens, tá? Se está presente e como que foi. É semelhante mais ou menos ao Consort, tá? Para quem faz estudo clínico randomizado. Entrevista. Qual que é a vantagem de eu entrevistar a pessoa, seja ela presencialmente ou pela internet? Eu posso assegurar que os instrumentos sejam respondidos o mais completo possível. E dependendo da natureza da minha pesquisa, por exemplo, se ela tiver uma abordagem qualitativa, for uma etnografia, um estudo fenomenológico, eu preciso ir mais profundamente naquela entrevista, né? E aí a entrevista é a melhor técnica. Qual que é a desvantagem? Ela pode ser influenciada pela relação entre o participante e o entrevistador, e ela exige mais tempo e maior número de entrevistadores. Se o meu N, por exemplo, exigir 250 participantes, uma única pessoa não é possível, ou é muito difícil ela, no mestrado, conseguir entrevistar tantas pessoas, né? Bom, quando eu falo de entrevista ou auto-aplicável, eu tenho que pensar que o meu instrumento, de qualquer forma, ele corre o risco de ter erros. Porque quando o participante responde, ele pode ter uma recordação imperfeita sobre os dados que estão sendo questionados, ou existe uma outra característica que chama desejabilidade social. Por exemplo, recordação imperfeita dos dados. Eu peço para os participantes citarem os alimentos que fizeram parte das suas principais refeições no último final de semana. E aí, eu coleto o dado numa segunda-feira, tá? Perfeito. Eu consigo lembrar o que eu comi no sábado, o que eu comi no domingo. Mas se eu coletar na sexta-feira, eu vou ter um nível maior de recordação imperfeita dos dados. Desejabilidade social. É aquela resposta até inconsciente que a pessoa dá por uma coisa que ela sabe que socialmente é melhor responder de uma forma que não seja tão fidedigna ao comportamento dela. Por exemplo, em geral, quantas horas diárias você faz uso de mídias sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras? Menos de 2 horas? Entre 2 e 4 horas? Mais de 4 horas? Então, muita gente vai falar que fica menos de 2 horas, mas, na verdade, fica muito mais que isso. Se ele entender que não é muito, socialmente não é muito aceitável ficar tanto tempo nas mídias sociais. E eu posso ter até as duas fontes de erros, tá? A recordação imprópria e a desejabilidade social, se eu estiver falando com pessoas mais idosas. Então, imagina, nas últimas 2 semanas, quantas vezes você deixou de tomar seu medicamento para pressão arterial? E minha população são idosos. Primeiro,
eles podem ter mais dificuldade para recordar se eles deixaram ou não de tomar. E segundo, se quem estiver fazendo o questionamento for um profissional da saúde, muitas vezes eles vão falar que não se esqueceram, porque eles têm medo que uma resposta negativa, quer dizer, que ela esqueceu sempre, possa comprometer o atendimento junto com aquele profissional. Numa entrevista, qual que é o cuidado que eu tenho que ter enquanto entrevistador para garantir a qualidade dos meus dados? Primeiro é ter habilidade, treinamento, né? Então, assim, um entrevistador, ele tem que ter mais experiência para poder fazer o treinamento e junto com os entrevistadores mais novos para ensinar qual que é a melhor forma de abordagem. E utilizar na entrevista uma linguagem falada habitual, e nem sempre a linguagem escrita, mais formal, ela se adequa à entrevista. Vou dar um exemplo para vocês. A questão da padronização dos procedimentos, ou seja, a reprodutibilidade, todo mundo fazendo o mesmo tipo de entrevista. Vamos supor que eu estou num dia, assim, que aconteceu tudo errado, tá? Aí eu já chego para fazer as entrevistas falando um pouco mais alto ou carrancudo. A interação com o participante, ela vai mudar, tá? Então, a gente fala o quê? Vamos evitar mudanças nas palavras, usar o mesmo tom de voz sempre, e a mesma maneira de abordar o participante. E também ter esclarecimento padronizado. O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma questão no meu estudo que é quantos copos de água você ingere por dia normalmente? Aí o participante fala assim, eu não sei ao certo, cada dia eu tomo um tanto de água. O que é um esclarecimento padronizado? É todo mundo que participa da coleta de dados responder assim nessa situação. Faça o possível para se lembrar. Diga quantos copos de água você toma em um dia comum. Então, isso é esclarecimento padronizado. Muito importante quando tem um pesquisador e muito mais importante quando tem uma equipe, né, coletando os dados. As etapas 4 e 5, elas estão muito imbricadas uma na outra. A 4, determinar o conteúdo das questões e dos itens, e a 5 é redigir as questões e os itens. Então, uma coisa que tem que ficar na nossa mente, vamos redigir claramente as minhas perguntas. Então, eu vou preferir termos completos e simples, vou fazer sentenças objetivas e específicas, cada questão deve investigar um único dado, um único conceito. Por exemplo, vejam isso, eu tirei isso de uma tese, que eu procurei teses no banco de teses da USP e vi essa. Olha um pouco. Ela falava que tinha entrevistado as mulheres, tá? Então, ela fala, apresenta irregularidade menstrual, sim ou não? Apresenta sinais clínicos de hiperandrogenismo? Será que as mulheres sabem o que é hiperandrogenismo? Não teria uma outra forma, né, de explicar isso? Esses sinais diminuíram quando você fazia exercícios supervisionados? O que é exercícios supervisionados? Então, essa é uma terminologia que precisaria ser, assim, alterada para poder ter uma compreensão melhor das participantes. Vamos lembrar também que pessoas idosas e doentes, elas podem ficar confusas quando a gente lê uma questão enorme, né, e que tem vários aspectos. Outra questão é 2 dados ou 2 conceitos em uma única questão. Por exemplo, quantas vezes por semana você faz caminhada ou corre? Se eu estiver investigando atividade física, eu vou ter uma confusão importante aí, porque
caminhar e correr são exercícios que demandam energia diferente, preparo físico diferente, musculatura diferente, né? Então, eu posso caminhar e não correr, eu posso correr e não caminhar, e eu posso fazer as duas coisas. A melhor forma seria, em uma semana normal, quantas vezes você caminha para se exercitar? Em uma semana normal, quantas vezes você corre para se exercitar? Aí sim o pesquisador vai ter um dado mais preciso, mais válido. Usar palavras no sentido negativo também não gera uma redação clara. Por exemplo, eu não gosto de realizar nenhum exercício físico. Por que não só usar? Eu não gosto de realizar exercício físico. Não é mais fácil de entender? Ou, eu não consigo lembrar o nome de nenhum dos medicamentos que uso. Então, assim, duplo negativo vira afirmativo, vocês lembram? E, além de tudo, não deixa a redação clara. Outra questão é a neutralidade da redação, tá? Dependendo do que eu investigo, eu posso constranger os participantes com as minhas questões. Se eu estiver interessada em atividade sexual, doenças estigmatizantes como HIV, tuberculose, outras, renda mensal, assédio no trabalho, alcoolismo. Então, temos que tomar cuidado na hora de redigir essas questões. Eu trago sempre esse exemplo da questão do alcoolismo. Por exemplo, se eu falar, no último mês você bebeu demais, nossa, a desejabilidade social aí vai pesar muito, né? Porque se ele falar que sim, ele já sabe que eu estou classificando como um alcoólatra, né? Bebeu demais. E se eu perguntar assim, no último mês, quantas vezes você ingeriu mais de 5 doses em um dia? Já ficou melhor, né? Eu não estou fazendo valor, né? O juiz de valor enquanto ele bebe. E ainda melhor se eu falar assim, aproximadamente quantas cervejas você toma em uma semana típica. Uma cerveja, uma latinha ou uma garrafa de aproximadamente 350 ml ou um copo grande, tá? Então, quanto mais neutro for a questão, melhor. Mais confortável o participante se sentirá para te responder. Um outro cuidado com relação à neutralidade é deixar essas perguntas mais íntimas no final do instrumento de coleta de dados. Se for uma entrevista, você pode ainda, antes de fazer a pergunta, falar que ele pode optar por não responder a questão que você fará a seguir. E se for um instrumento autoaplicável, você pode trazer essa informação por escrito, tá? Se você preferir não responder essa questão, passe para a próxima pergunta. Uma outra questão importante é o tempo, tá? Qual é o tempo que eu quero que o participante considere quando ele responder a minha pergunta? Por exemplo, eu quero analisar a variável de uma forma geral, como você avalia a sua saúde? Ou num dado período de tempo, como você avalia a sua saúde no último mês, como você avalia a sua saúde hoje, tá? Isso faz diferença com relação à questão da recordação, né, e do que ele realmente está pensando. Então, você tem que deixar isso claro para o seu participante de estudo. Uma outra questão que pode acontecer, gente, é você colocar questões que não são aplicáveis para algumas pessoas, e aí elas deixarem esses dados sem responder. Ou então responder de uma forma ambígua, que você não vai saber exatamente interpretar o que ele quis dizer. Exemplos. Tem uma escala que avalia a qualidade de vida que pedindo para as pessoas avaliarem a satisfação com alguns itens. Então, assim, essa escala, na disciplina de qualidade de vida que eu tenho, a gente sempre aplica essa escala nos pós-graduandos, e sempre surge a mesma dúvida, tá? Porque o item ter e criar filhos, 1 é extremamente insatisfeito, 7 é extremamente satisfeito, e ele pode marcar onde ele quiser. Aí,
Tem alunos que têm filhos e põem assim, estou muito satisfeita. Só que tem alunos que põem muito satisfeito também, mas não têm filhos. Só que para mim, pesquisador, eu tenho o mesmo valor numérico, que é ter e criar filhos, né? Então, como é que eu posso tirar esse viés da coleta? Colocando o item não aplicável. Quem não tem e não cria filhos, responde não aplicável. Às vezes, as questões não combinam com as alternativas de resposta. Por exemplo, você sentiu dor de cabeça? Gente, acabei tirando o C da cabeça. Você sentiu dor de cabeça na última semana? Quando eu ouço essa pergunta, a opção que vem na minha mente é sim ou não. Só que a opção que eu tenho para responder é nunca, raramente, frequentemente, sempre. Essas respostas ficariam melhor para mim com a questão, com que frequência você sentiu dor de cabeça na última semana, tá? Então, atentos às respostas combinarem com as perguntas. A sexta etapa é muito importante, que é ordenar as questões de forma clara e que ela faça sentido para os participantes quando eles vão responder. Eu estou falando da questão da formatação do meu instrumento e da diagramação do instrumento. O objetivo da formatação é obter respostas mais precisas e padronizadas. Ou seja, eu vou orientar como responder, preencher os instrumentos. E isso vale tanto para o instrumento autoaplicável quanto para a entrevista. A pessoa que vai responder, ela tem que ser orientada a como ela irá responder, né, as questões a seguir. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu tenho que pensar que eu quero obter as respostas mais precisas possíveis para a minha variável, tá? Vamos supor que a minha variável resposta, a minha principal variável é a qualidade de vida no trabalho de profissionais da saúde, de um dado hospital, tá? Eu decido utilizar aquela famosa escala visual analógica para coletar a variável qualidade de vida no trabalho. Então, eu oriento, a instrução para o participante por favor, na linha abaixo, marque com um X o lugar que melhor descreve a sua qualidade de vida no trabalho. O valor 0 indica a pior qualidade de vida possível e o valor 10 a melhor possível. Aí o participante vem aqui e marca aonde ele quiser. Eu vou medir, né? Isso aqui tem 10 centímetros ou 100 milímetros e vou ter um número que vai descrever a qualidade de vida no trabalho. Mas aí, o que será que significa qualidade no trabalho para cada um dos respondentes? Aposto que quando vocês ouviram a minha questão, cada um de vocês pensou numa coisa, né? Qualidade no trabalho pode ser o salário, né? Então, eu vou responder pensando no salário. Outra pessoa já fala, mais do que salário, eu quero trabalhar num lugar que tenha trabalho de equipe, que todo mundo se ajude. E vai responder qualidade de vida no trabalho em termos de qualidade da equipe no trabalho. Outra pessoa vai falar assim, qualidade de vida no trabalho para mim é ter um horário flexível, ou ter um horário fixo, tá? Então, vai me dar a informação de qualidade de vida no trabalho com relação a horário. E um outro pode falar, eu quero trabalhar num lugar que eu não seja pressionado, que eu não tenha metas rígidas para cumprir. Então, no final, o que o pesquisador terá? Ele terá qualidade de vida no trabalho respondida como salário, como trabalho em equipe, como tipo de jornada de trabalho e como trabalho mais flexível ou rígido. Ou seja, a minha variável, ela não é uma variável boa. Então, pensando nisso, em 2009, quando eu fui orientar a Denise, que era uma enfermeira do centro cirúrgico,
ela queria trabalhar com a qualidade de vida no trabalho, tá? No mestrado, ela já tinha utilizado uma escala que avalia a qualidade de vida no trabalho. Só que no doutorado, ela queria avaliar a qualidade de vida no trabalho, mas também outras variáveis, estresse, saúde física, mental, senso de coerência. Então, ia ficar muitas questões para a pessoa responder. Então, o que nós fizemos? Na instrução do instrumento estava assim: nesse estudo, qualidade de vida no trabalho foi considerada como sendo satisfação com remuneração, autonomia, status profissional, interação com a equipe médica e de enfermagem, normas organizacionais, requisitos do trabalho, ou seja, aquelas atividades que você faz no dia a dia. Diante dessa definição, todo mundo iria responder na mesma escala visual analógica, mas pensando no conceito dado, tá? E não deixar a pessoa usar o seu próprio conceito. Isso garante, para quem lê meu trabalho, que meus dados são mais confiáveis, são mais válidos, tá? Então, isso vocês têm que pensar. E o que é diagramação? Diagramação tem como objetivo facilitar o preenchimento do instrumento pelos participantes, para que eles respondam a todas as questões. Então, a diagramação é muito importante nos instrumentos autoaplicáveis. O que eu vou pensar na diagramação? Letra de tamanho adequado para a população de estudo, né? Então, fonte 10 para idosos, para pessoa que tem deficiência visual, baixa escolaridade, que deixe um espaço adequado entre as respostas abertas, um espaço adequado entre as perguntas fechadas. Por exemplo, esse instrumento, ele não tem uma boa diagramação, tá? Ele tem pouco espaço para as pessoas responderem as perguntas abertas, tá bom? Outra questão da diagramação pergunta na mesma página das opções de resposta, ou escala de resposta, porque senão a pessoa tem que ficar virando a página toda hora, porque a escala de resposta ficou na página 2 e os itens ficaram na página 3. Cuidado quando a gente imprime frente e verso. Se você não colocar essa observação, às vezes o participante não vira no final do instrumento e deixa pergunta sem responder, tá? E outro cuidado, gente, é se usar um instrumento, uma escala de outro pesquisador, manter a diagramação da escala original, eu não posso mudar. Então, falar, mas aquela diagramação faz com que eu gaste muito papel, muita folha, eu vou fazer tudo mais enxuto. Não pode, porque a escala foi validada, foi estudada, foi testada daquela forma, e não da forma que você está mudando. Quando eu uso escalas ordinais de resposta, a escala ordinal, tá? Ela pressupõe o mesmo distanciamento entre as colunas. Então, usar uma escala, tá vendo? Onde a categoria 2, né? Ela está muito maior que a 3 e a 1, não é correta, tá certo? Então, eu tenho que pensar na diagramação. A última etapa, gente, é uma etapa importante também, que é, no fundo, qual o tamanho do meu instrumento, né? Então, às vezes eu quero perguntar tanta coisa que fica, assim, enorme. E isso tem a ver com a aceitabilidade do participante quando ele quando ele é convidado para a sua pesquisa. Então, uma coisa é eu olhar e falar assim, eu vou ter que responder 2 instrumentos e vou levar 20 minutos. A outra é quando você convida alguém e fala assim, olha, você tem 8 instrumentos e vai levar em torno de 60 a 80 minutos, tá? Às vezes, isso já é fator da pessoa não aceitar participar do estudo. E um outro conhecido nosso é o famoso já que. É aquela coisa, né? Já que
eu estou entrevistando, já que eu estou coletando os dados, né? Eu vou pôr algumas outras perguntas, pensando em coletar dados para futuros artigos. O que eu falo para vocês? Não deixe de ter como foco os objetivos do seu estudo. Pense na sobrecarga do participante e do entrevistador. E essa questão, gente, de coletar dados que não faça parte dos objetivos para futuros artigos é balela, tá? Sou professora e pesquisadora, assim, há muitos anos. Muitos de vocês não tinham nem nascido. Não é possível fazer um bom artigo, estou falando bom artigo, tá? Usando dados que foram coletados para o outro. Por quê? Porque os dados foram coletados para determinados objetivos. E a hora que você vai pensar nos objetivos do novo artigo, muitas vezes falta um ou outro dado que é de extrema importância. Então, assim, pensem bem no tamanho do instrumento, no tempo que leva para preenchimento, no tempo que leva para entrevista, tá? Isso pode influenciar o número de participantes do seu estudo. Para finalizar, tem as etapas 8 e a etapa 9. A etapa 8 é realizar o pré-teste. E a etapa 9 é obter a versão final do instrumento. Vamos falar do pré-teste. Qual que é o objetivo do pré-teste? O pré-teste tem como objetivo identificar problemas relacionados ao instrumento de coleta, tá? Quanto tempo leva para a pessoa responder, se os potenciais participantes, né, que você vai pegar um ou outro sujeito dessa população de interesse, se eles compreendem as questões que estão lá, se tem muito dado perdido, ou seja, dados que não são respondidos, pode ser porque a pergunta esteja mal elaborada, ou pode ser porque não faz sentido perguntar aquilo para aquela população. Como é que eu posso fazer um pré-teste? Eu posso fazer um grupo focal, eu posso entrevistar potenciais participantes. O pré-teste, nesse caso, é muito parecido com aquela coisa que a gente chama de validação de face de conteúdo do nosso instrumento de coleta de dados. Então, é necessário fazer validação de face de conteúdo? É indicado, tá? Não é validação psicométrica, a validação de construto, de critério, alfa de croma, não é isso, tá? É validação de face e conteúdo, ou seja, o meu instrumento aparentemente responde, né? Os dados respondem àquilo que eu estou perguntando, responde aos objetivos de estudo, né? Tem erros no meu instrumento? Eu esqueci de dados importantes que eu não pensei? Vamos conferir a formatação, a diagramação, a clareza, a pertinência das questões, né? Quem pode ser os juízes? Pessoas do meu grupo de pesquisa? Podem, mas pode ser também outras pessoas, né? Então, se eu trabalho, por exemplo, com pessoas com insuficiência cardíaca, eu posso convidar uma enfermeira com especialidade em cardiologia, uma enfermeira que cuida desse paciente no hospital ou no ambulatório, um médico, uma fisioterapeuta, tá? Então, são possíveis membros, possíveis juízes dessa validação de face de conteúdo. E o estudo piloto? Enquanto o pré-teste, ele foca no instrumento de coleta, o piloto, ele avalia todo o processo de coleta de dados, ou seja, o instrumento, a carta convite, as instruções para os participantes, a forma de recrutamento dos participantes. E o estudo piloto, na verdade, trata-se do seu estudo numa porção menor, tá? E aí, muitas vezes, você vai ajustar o seu projeto em decorrência dos resultados desse estudo piloto, ok? Dicas importantes na hora de coletar e na hora de elaborar o instrumento.
Quando você estiver usando uma escala, um inventário, um instrumento, mesmo que seja sociodemográfico e clínico, da sua autoria ou de outros autores, você, se o instrumento está claro, você não deve explicar os itens com as suas próprias palavras. Porque cada vez que você explica, você vai usar palavras diferentes. E aí, você já mudou o item, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tinha uma escala de apoio social para o paciente com DPOC, tá? Quando nós fomos fazer o pré-teste, tinha um item que falava assim: o ambiente da minha casa dificulta o cuidado do meu familiar doente. Quando nós perguntávamos para os cuidadores o que eles tinham entendido daquele item, eles falavam assim: eu entendi ambiente enquanto ambiente físico, escada, banheiro estreito, e outros, quando a gente fazia a leitura, perguntavam que ambiente eu estava falando, e respondiam: a vinda dos meus sobrinhos, dos netos, deixam minha mãe muito nervosa e dificulta o meu cuidado. Então, se eu for explicar, é melhor que o item tenha a explicação entre parênteses, ou que ele já tenha sido testado para mostrar que aquele item pode gerar confusão, tá bom? O que eu posso determinar no método do meu projeto? Que eu vou perguntar, ou vou repetir a pergunta como ele está redigido, no máximo 3 vezes. Eu posso pôr 2 vezes, eu posso pôr 4 vezes, esse é um critério meu, enquanto pesquisador. No nosso grupo de pesquisa, a gente põe isso, até 3 vezes. Se depois que eu repetir 3 vezes a pergunta, o item tal como ele está redigido, e a pessoa continuar não entendendo, eu considero aquele dado perdido. Ou seja, dado não respondido, e anoto do lado, tá? Que a pessoa não conseguiu compreender a questão. Uma outra coisa importante que tem que ser feita paralela à elaboração do instrumento, gente, é o codebook das variáveis. Ou seja, eu vou descrever nesse codebook como cada variável será coletada. Por exemplo, idade. Será obtido perguntando ao participante quantos anos você tem. Ou, idade, será calculada utilizando-se da data da entrevista e da data de nascimento, obtida no prontuário do participante. Então, essa variável, todo mundo, se for replicar o seu estudo, vai ter que chegar no mesmo resultado, porque está muito claro como a variável foi coletada. Por exemplo, a variável número de internações nos últimos 3 meses. Eu posso colocar: será consultado o prontuário do participante na busca de informações sobre internações no próximo serviço ou em outros serviços de saúde, e chamar isso de variável internação prontuário. E também, será também indagado ao participante com a variável internação participe. Nos últimos 3 meses, quantas vezes o senhor ou a senhora precisou ser internado por causa do seu problema cardíaco? Gente, um minutinho que eu vou abrir a porta para minha cachorrinha entrar, que ela não para de arranhar a porta. Entre os dois. Vamos. Ok? O próximo. Uma coisa importante também, quando nós estamos elaborando, e depois também, quando a gente publica a tese, são os aspectos éticos desse instrumento de coleta, tá? Eu tirei isso de uma tese, e tem teses de alunas minhas que passou isso, tá? Nome do participante. Como que eu posso ter no meu instrumento de coleta o nome do participante? Né? Como que isso obedece àquilo que eu pus no meu termo de consentimento livre e esclarecido, que ele não seria, que os dados serão anônimos, que ele não será identificado,
Então, não pode ter um nome no mesmo instrumento de coleta de dados. O que a gente usa? Uma identificação numérica, tá? Então, eu ponho lá, número 1, aí eu vou ter um outro lugar, né? Ou no meu computador, ou numa outra folha, onde eu tenho o ID do número do paciente e o nome do paciente, tá bom? Não pode estar junto. Outra coisa que também é ético, gente, é a questão da autoria dos instrumentos, tá? Às vezes a pessoa leva anos para fazer um instrumento de coleta de dados para avaliar, por exemplo, burnout, né? Burnout, sobrecarga no trabalho. E aí, na hora de usar, o coitado não é nem citado. Ou então, no método, é citado só quem validou a escala para o Brasil, mas não quem construiu a escala original. Então, nos anexos, vocês precisam colocar, por exemplo, esse instrumento é um instrumento que avalia o risco de sangramento para quem usa anticoagulação oral, que está começando o tratamento. No final do anexo, tem que pôr a fonte. Quem foi a fonte, né, daquele instrumento? Se for validado no Brasil, eu tenho que pôr a fonte original e a fonte dos autores que validaram a escala, tá? Isso é uma questão ética na construção do seu instrumento. Então, gente, tudo isso, todos esses cuidados demoram, exigem tempo, cuidado, trabalho em equipe, né? Mas vale a pena, porque no final, os seus dados serão válidos, as suas respostas são reprodutíveis, e quem lê e quem avalia o seu trabalho tem confiança nas informações que vocês estão trazendo, tá? É muito ruim quando a gente está numa banca ou quando a gente lê um artigo que você não consegue apreender com clareza como que foi feito o estudo. Você pergunta para os autores e a resposta não vem, a resposta clara, objetiva. Então, tomem cuidado, tá? É melhor demorar um pouco mais para construir instrumento do que depois você ter um monte de dados que você não sabe o que fazer com eles, tá? Então, eu queria fechar pensando, gente do céu, uma aula dessa em plena pandemia, saúde mental, como é que a gente aguenta, né? Vocês viram, eu tive que parar para abrir a porta. Eu tô aguentando assim, né? Primeiro, peguei a Chanel em maio, porque eu, meus 2 filhos, meu marido, a gente estava quase se matando, todo mundo trabalhando em casa. Em agosto, nós adotamos o Barolinho. Em dezembro, olha aí como eles já estavam. E hoje eles estão desse tamanho. E assim, é uma das formas, né, que tem garantido a minha saúde mental. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, e agora eu estou à disposição para perguntas. Oi, Rosana, nós é que agradecemos. Tem algumas perguntas aqui, posso ir colocando? Pode, Dri, pode ser. Não sei se a própria pessoa também, eu vou colocando aí, se a própria pessoa que colocou quiser se manifestar, né? Pediram aqui o artigo da Texto e Contexto, mas eu estou vendo aqui que o André já compartilhou. Obrigada, viu, André? A outra pergunta é da Alessandra. O pré-teste é só para instrumentos que serão coletados por meio de entrevistas? Não, um pré-teste pode ser também que você vai fazer a coleta pela internet, por exemplo, né? Então, você vai ver o nível de resposta que as pessoas, de retorno do instrumento, se teve alguma coisa que foi falha, você se todo mundo fechar o microfone, só deixar o meu aberto, não vai dar eco. Pode ser, gente? Eu peço para quem está com o microfone. Isso. Então, se vocês fizerem esse pré-teste, ele ajuda,
tá? O que acontece algumas vezes? Vamos supor que a população sua de interesse é uma população que tem muito pouca gente. Por exemplo, pessoas que fizeram transplante de fígado, né? Se você utilizar muitas pessoas no pré-teste, depois você não, às vezes nem tem um número suficiente de participantes para isso, né? Então, vocês vão sempre ter que conversar com a equipe, com os seus orientadores, para ver se vale a pena ou não. Quando no pré-teste nada muda, perfeito, a gente faz uma anotação lá, dizendo que como não houve mudança, os participantes do pré-teste foram inseridos na amostra final. Mas vamos supor que vocês detectam a necessidade de mudanças importantes. Você não vai poder usar o mesmo sujeito que participou do pré-teste na sua amostra final, né? Então, tem que pensar. Não existe, gente, uma receita de bolo, tá, em pesquisa. Toda hora a gente tem que pensar na sua pesquisa, utilizar o que já deu certo para outras pessoas, tentar evitar o que não deu certo, mas nem sempre as pessoas contam para nós o que não deu certo, né? Então, às vezes a gente vai e erra de novo, e fica o aprendizado. Por isso que é importante nos artigos, nas teses, dissertações, colocar as limitações, as dificuldades, né? Para que outras pessoas não incorram no risco, né, de errar, se já tem gente que aprendeu o que aconteceu, né? Não sei se eu respondi. Eu acho que até uma pergunta também da Patrícia Prudêncio, que também é sobre o pré-teste, né? A amostra ideal para realizar o pré-teste de um instrumento de uma pesquisa quali é diferente para a realização de um pré-teste de instrumento para pesquisa quant? Ou a amostra é igual para os dois, independente de ser um instrumento quali ou quant? Professora Patrícia, eu não tenho experiência com pesquisa qualitativa, né? Então, eu nem sei se é feito pré-teste nesse caso, e como que isso é manejado pelo pesquisador. Eu não sei se tem aqui no grupo alguma pesquisadora de pesquisa qualitativa que pudesse responder isso para a Patrícia. Na quantitativa, é o que eu acabei de falar, mas na qual eu não sei te responder, Patrícia. Não sei se a Adriana tem experiência com pesquisa qual, Adriana. Eu tive há bastante tempo, né, faz um bom tempo que eu não tenho desenvolvido pesquisa qualitativa, mas era um método específico, que era da teoria fundamentada nos dados, né? Então, a gente tinha uma pergunta como disparadora, e no próprio grupo de pesquisa, né, a gente olhava para essa questão, e depois a gente escolhia daquele próprio grupo alguns pacientes, né, para ver se eles entendiam o que a gente estava perguntando. Mas a própria pergunta disparadora, como a teoria era fundamentada nos dados, ela podia ir se modificando, né, de acordo com o próximo entrevistado, porque o que a gente busca são dados. Então, não tinha essa questão do rigor da validação, né, dessa pergunta. Mas existem perguntas, pesquisas qualitativas que o pesquisador utiliza, que não é esse método específico que eu uso, e que são feitas várias perguntas, né? E com essas eu não tenho a mesma experiência. Do número de sujeitos que precisaria para validar esse pré-teste. Uma outra pergunta é quando um instrumento precisa da validação psicométrica? Bom, gente, validação psicométrica, a psicometria é um ramo da psicologia que trata da medida por teoria, tá? Então, se eu tiver um instrumento que eu vou ter uma teoria, por exemplo, sobre sobrecarga no trabalho, em cima dessa teoria eu crio itens
que avaliam a sobrecarga no trabalho. E vou dar um valor para cada item. Então, assim, uma escala de 1 a 5. Quem responder 5 vai ter maior sobrecarga do que quem responder 1. E no final, eu vou somar todos aqueles valores e vou falar que a sobrecarga do indivíduo é 40. O que é 40 em termos de sobrecarga? Né? O que é 40 para uma coisa que não é palpável, que é teórica? Então, eu preciso fazer uma validação psicométrica para ver se realmente os itens estão de acordo com a teoria que eu usei para elaborá-los, né, e em cima do conceito de sobrecarga, e se a medida, ela é precisa, ou seja, se todo mundo está indo para a mesma direção quando responde meus itens. Vamos supor que eu queira fazer a validação psicométrica de um instrumento sociodemográfico, ou clínico, tá? Que eu vou pôr a intensidade, sei lá, ou a presença das doenças. Primeiro que a doença, ela vai ser aqui, no Brasil, a diabetes, ela tem o mesmo conceito, né, que as sociedades internacionais têm em todo o mundo. Ela não vai variar de um lugar para o outro, né? E segundo, que eu posso ter diabetes, isso não tem relação com, por exemplo, eu ter uma fratura de fêmur que consolidou mal e eu tenho problema de dor na minha, né, coxo femoral. Então, a gente precisa, para falar de psicometria, a gente precisa falar o que eu estou medindo com esse meu instrumento, tá? Então, basicamente, é essa a diferença. Nós vamos ministrar, eu e a Karina, pela primeira vez, uma disciplina de construção e validação de instrumento, né? Então, quem for desenvolver tese, dissertação, com validação de instrumento, né, se quiser fazer a matrícula, ou participar, eu acho que seria uma boa ajuda. Não sei se ficou claro para quem fez essa aula, essa pergunta para mim. Ficou claro? Quem fez a pergunta, gente? Marcelo está falando, sim, para outras instituições de ensino, sim, Marcelo, nós estamos aceitando aluno especial, tá? É só mandar um e-mail para mim, né? Eu vou digitar pedindo se pode participar como aluno especial. E aí eu respondo e vocês fazem a matrícula. Tem mais algumas? Ainda tem um tempo para responder? Tem, eu posso, ainda tem uns 10 minutinhos, para dar tempo de todo mundo preparar para a aula. A Luciana Pereira colocou, professora Rosana, eu posso usar um instrumento validado e incluir outras questões de interesse? A Luciana está aí, só para responder para mim, se esse instrumento validado seria uma escala que vai te dar um score para você interpretar um conceito, Luciana? Ou é um instrumento, por exemplo, do grupo seu que fez um instrumento de coleta de dados clínicos e você vai utilizar aquele instrumento e adaptar para o seu estudo? Isso, professora, obrigada por responder. Realmente, eu vou usar o instrumento do SAC, que é o Safety Environment Quality. E eu gostaria de acrescentar algumas questões que deixam dúvida dentro do instrumento. Como que seria nesse caso? Poderia utilizar? Então, você se acrescentar itens nessa escala que já está pronta, que foi testada, se ela é válida e confiável, você está mudando o instrumento, você está criando um novo instrumento, tá?
Primeira coisa, para a gente mudar um instrumento, a gente primeiro precisa da autorização do autor original, para ver se ele permite essa mudança. Você pode, Luciana, usar o instrumento, trabalhar com ele da forma que ele foi publicado e fazer questões complementares para tirar essas dúvidas que você tem a respeito das respostas. Só que você vai analisar essas respostas não junto com as respostas do instrumento. Não sei se ficou claro. Por exemplo, o instrumento tem 10 itens, tá? Então, você vai avaliar aqueles 10 itens, vai calcular os scores e tal. Depois, como dados complementares, você vai falar, na questão tal, eu tive tantos % que responderam que isso é importante, 30% respondeu que não é muito importante, tá vendo? Você põe mais detalhes, mas você não está falando que você mudou o instrumento. Isso é uma possibilidade. Que bom, obrigada, professora. A Rúbia está falando, eu não entendi direito. Acho interessante falar da codificação das categorias de resposta. Facilita a digitação e criação do banco. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Você está falando do codebook, é isso, Rúbia? Tá, ok. Gente, mais alguma dúvida? Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Era a sua mesma próxima, viu, Luciana? Quando eu vou fazer o piloto, por exemplo, eu estou fazendo meu piloto, eu fiz 2 entrevistas. Eu posso já modificar meu questionário e continuar aplicando nos demais do piloto ou não? Eu tenho que fazer só uma mudança. Quem que está me perguntando? Tem bastante gente com... Luciana Batista. Tá. É que tem bastante gente com o microfone aberto, não estou conseguindo identificar. Luciana, primeiro, você tem que pensar assim, 2 pessoas já mostraram coisas importantes do seu instrumento e 2 pessoas só são suficientes para o seu piloto, né? Então, vamos supor que o seu instrumento, o seu trabalho seja com uma população de hipertensos, diabéticos. Tem uma população grande, né, de pessoas hipertensas e diabéticas que você pode acessar. Então, eu faria um pouco mais, tá? Coletaria um pouco mais de informação, aí senta com o seu orientador, senta com o grupo de pesquisa, e aí faz as mudanças no instrumento, e começa a coletar de novo, tá? Porque na hora de você escrever seu mestrado, você vai falar, foi feito o teste piloto e mudanças foram sugeridas. Você vai ter que explicar que mudanças foram aquelas, que item que mudou, por que mudou, tá? E 2 pessoas eu acho muito pouco, né? É a minha opinião. Se eu fosse sua orientadora, eu coletaria um pouco mais. A não ser que esteja naquele caso de populações raras, né? Que são difíceis de você encontrar. Ficou claro, Luciana? Ficou, professora. Obrigada. Nada. Tem mais uma pergunta, acho que é Citi. Boa tarde, professora Rosana, parabéns pela aula. Gostaria de saber como deve ser citado um questionário de coleta de dados já utilizado em outra pesquisa na metodologia de um novo projeto. Você pode colocar assim, por exemplo, para a coleta dos dados clínicos, né, adaptamos o instrumento utilizado por exemplo, Pereira, 2019, tá? Acrescentando, ou tantos anos, acrescentando 5 itens, né, para atender os objetivos do nosso estudo. Pronto, você está citando a autora, você está citando a sua colega que teve todo o trabalho de fazer, né, o instrumento original, e agora você está. Então, é uma forma de valorizar, né, o trabalho dos outros e também respeitar a questão ética da autoria. Você imagina, gente, como se sentiria, né, se alguém usasse o seu instrumento de coleta e nem citasse o seu nome? É muito desagradável, né? Afinal de contas, você trabalhou para criar aquele instrumento.
Mais alguém? Tem mais uma, que acho que essa também não foi respondida, né? Porque eu estava lá em cima e eu vi que você foi respondendo algumas coisas abaixo. É do Marcelo. Professores, sobre adaptações de instrumentos. Usei um, que era o SAM, é esse no caso, para poder realizar o cálculo do IVC, pode modificar a escala Likert para poder realizar o IVC? Não sei se o Marcelo quer... Será que o Marcelo está aí para me falar? Isso. Oi. Tá me Oi, escutando? Marcelo, como que era? Sim, estamos Tudo escutando. bem. Como que era a escala Likert original e o que você está falando de mudar? É porque na escala Likert da inicial, ela só pontuava 3 pontos, né? Concordo, discordo e não concordo totalmente. Alguma coisa assim, se falha a memória. E aí, eu, em conversa com a estatística, ela me passou que não poderia fazer o cálculo do IVC porque só eram 3 pontos. E aí ela disse que teria que modificar a escala Likert para pelo menos 4 pontos e fazer o cálculo. E aí eu fiquei na dúvida se eu poderia fazer realmente essa modificação na escala Likert desse instrumento original. Eu acho que a estatística, ela confundiu algumas coisas. Por exemplo, quando a gente faz o ICV, né, o índice de concordância, a gente está falando dos juízes, geralmente, né? E aí você põe, se ele concorda, discorda, tal, pode pôr até 5 categorias com relação à pertinência do item, da clareza, né? Se aquele item faz parte da equivalência cultural do instrumento, tal. É diferente de modificar a escala de resposta do instrumento que vai avaliar o construto seu. Vamos supor que a sua variável resposta seja alta eficácia. Você pegou uma escala de alta eficácia validada e os itens da escala de alta eficácia, eles são medidos numa escala ordinal de 3 pontos. Essa você não pode mudar, tá? Agora, se você quiser fazer no comitê de juízes a concordância desses juízes com relação à validade de face, de conteúdo, né, as equivalências, aí tudo bem. Será que é isso que você queria que eu esclarecesse? Então, realmente, nesse caso que a escala dela já tinha sido estruturada, né, no caso, em 3 pontos, não poderia ser modificada, né, isso? Não poderia. Porque tá? eu fiquei insistindo todo o tempo nesse sentido, porque se eu estou modificando a escala, teoricamente estou fazendo basicamente uma nova e tem que passar por toda aquela estrutura, né, de validação e adaptação. Entendi. É assim, Marcelo, você imagina uma pessoa, o professor Pasquale fala assim, que com nível de escolaridade de até o ensino fundamental, a pessoa discrimina, no máximo, sim ou não. Então, vamos supor que ele discrimine em 3 coisas. Concordo, nem concordo, nem discordo, discordo. Aí, vamos supor que você coloque 5 opções. Concordo plenamente, concordo, nem discordo, discordo plenamente. O que a gente vê nos pacientes que participam das nossas pesquisas? Eles têm dificuldade de discriminar 5 opções, né? Então, se a gente põe esse grau de dificuldade, a gente primeiro vai mudar o intervalo de comparação entre a nova escala, que tem mais opções de resposta, com o intervalo da escala original. E aí, como é que você compara? Né? Então, vamos supor, 10 itens, que varia de 1 a 3. A escala vai variar de 10 a 30. Aí, você tem esses 10 itens e você põe a escala de resposta de 1 a 5. Ou seja, se todo mundo responder 1, vai ser 10. Mas se todo mundo responder 5, vai ser 50. E aí, como é que você compara valores de um intervalo de 10 a 50 com valores de um intervalo de 10 a 30? Então, você já fica diferente, né?
Entendi, professora. Obrigado. Nada. Mas eu acho que a gente tem uma última pergunta aqui, que é do Anderson Lima, que é no caso de adaptação do instrumento em categorias que não abrangem o objetivo da pesquisa atual, há possibilidade de retirar, sendo essa adaptação necessária? Eu não. O Anderson pode explicar um pouquinho melhor? Ele está falando da escala de resposta ou tirar os itens? Oi, doutora Rosana, tudo bem? Tudo bom. Parabéns pela apresentação, foi muito esclarecedora. O que Obrigada. acontece? Na minha pesquisa atual, eu tenho um formulário que ele contempla mais de 100 questões. Só que o meu público, a pesquisa original, ela foi feita em ambientes hospitalares privados e públicos. Então, tem uma seção, na verdade, da minha pesquisa, da pesquisa original, na verdade, que ela vem discriminando sobre o sistema privado, né? Perguntando sobre planos de saúde, qualidade do sistema de saúde privado e assim sucessivamente. Coisas que a minha pesquisa ela não vai abranger, tendo em vista que meu público-alvo está presente no setor público. Então, eu cheguei a conversar com a minha orientadora sobre a questão de retirar. E daí ela sugeriu que permanecesse. E aí eu fiquei agora com essa breve dúvida, a gente abrindo essa discussão, para verificar se há a possibilidade de retirar toda essa sessão, né? Ou se realmente eu preciso deixar essa sessão lá, quietinha, e só não apresentar para a minha população. Pelo que eu estou entendendo, Anderson, você não está trabalhando com um instrumento psicométrico, você está trabalhando com um instrumento que tem vários itens, mas que você não tem, no final, um valor numérico para medir um dado conceito, certo? É isso? Exatamente. Então, você pode usar o instrumento adaptado para a pergunta do seu estudo, você não precisa cansar o participante, nem você, perguntando coisas que não fazem sentido, não vai responder a sua questão de estudo, tá? Então, não tem problema. É a mesma coisa de um estudo de variáveis socioeconômicas, por exemplo. Se a caracterização socioeconômica é extremamente importante para a minha questão, eu vou detalhar bastante. Então, assim, vou detalhar a renda, pessoas que vivem na casa com a renda, tipo de profissão. Agora, se isso não é tão importante, eu posso só perguntar renda, mas não ficar me detalhando demais nesse aspecto, tá? Eu canso menos o participante, eu não coleto dados desnecessários. Então, essa é a argumentação que eu acho que você pode levar para a sua orientadora, principalmente se for muitos itens. As pessoas cansam e acabam respondendo adequadamente os itens que importam para o seu estudo. Ok, doutora Rosana, obrigado. Nada. Rosana, tem algumas pessoas interessadas aqui na disciplina, né, perguntando se aspectos teóricos e metodológicos no planejamento de estudos quantitativos na área da saúde. Essa é a que... Essa disciplina é uma que a gente discute desde a questão do estudo até a análise dos dados e aspectos éticos. A disciplina que eu estou falando para vocês é a disciplina que é construção e validação de instrumentos de coleta de dados na saúde, se não me engano é isso. Alguém colocou aqui o título. Eu posso até copiar e colar, tem que entrar. Colocaram aqui, viu, Rosana? Isso, a Suelen. Isso. A Suelen já fez ela tem. Estou vendo que já vai ter muitos alunos. Rosana, tem várias pessoas, eu fui só colocando as perguntas, mas várias pessoas agradecendo a palestra, elogiando bastante, né, aí como excelente, maravilhosa, e eu concordo, né. Obrigada, gente. Então, eu quero te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, né, por trazer um tema aí que é tão importante, com tanta clareza, né, e com informações aí tão valiosas.
Estou escutando os cachorros, são os seus? São, né? Obrigada pelas dicas, inclusive até essa também, essa dica, né, em relação à saúde mental, realmente, né, é importante. A Lília está até concordando, né, Lília? Também tem. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E eu agradeço a ajuda de vocês aí com aquela dificuldade técnica, né? E vocês me ajudaram aí. Muito obrigada, estou à disposição. Também quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes. A gente chegou a quase 100 pessoas na palestra, né? Então, um tema aí que é muito relevante mesmo. E para as pessoas que ainda estão aqui, ficarem atentas que para esse semestre a gente ainda tem outras palestras programadas, né? Vão estar divulgadas tanto na página da escola, como pelo Comunica. Tem também a questão do REDCap, que a professora Rosana mencionou. Nós estamos, assim, na fase final, ajustando os últimos detalhes para poder disponibilizar. Porque assim, para disponibilizar é um pouco complexo, a gente tem que elaborar vários documentos, né, Lilian, que a gente está ainda nessa fase de elaboração, né, mas já está quase tudo pronto, logo a gente vai divulgar, inclusive a gente está planejando para esse semestre ainda um curso, né, sobre o REDCap, para que quando ele esteja disponível as pessoas tenham mais facilidade de usar. Então, fiquem atentos que nós, assim, estaremos divulgando aí as palestras, cursos, ainda nesse semestre a gente ainda tem várias palestras interessantes, viu? Obrigada a todos que estiverem presentes e muito obrigada, viu, Rosana? Eu que agradeço, Dri. Boa semana para todos, se cuidem. Para você também, um abraço. Tchau.